Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a essa possibilidade que a tecnologia nos permite de podermos assistir e acessar os materiais, os vídeos, a qualquer momento que nos convém, né. Eh, Meu nome é Flávia Narita, sou professora do Departamento de Música do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, e é com muita alegria que estamos aqui participando do 25º Congresso Nacional da ABEM, a Educação Musical Brasileira e a Construção de um Outro Mundo, proposições e ações a partir dos 30 anos de lutas, conquistas e problematizações da ABEM. E acredito que uma dessas problematizações, dessas lutas que estamos fazendo é sempre com relação a uma formação de professores, né, com qualidade que lutamos. Esse trabalho, então, foi submetido aqui para o GT de Pedagogias da Música Popular, é um GT novo, e vamos falar um pouquinho do ensino remoto e as práticas da música popular no ensino médio, né? E falando um pouquinho do PIBID, né? E é com muita alegria que a gente teve, então, na participação desse próprio texto, a professora supervisora do PIBID, lá no IFB, a nossa escola parceira, a professora Juliana, e também tivemos 4 pibidianos que eles mesmos vão se apresentar aqui e vão contar um pouquinho sobre as reflexões das práticas deles, né. No total temos 10 estudantes da licenciatura do Departamento de Música, e então eu queria aqui rapidamente falar os nomes deles, né, que estão aqui: Ana Paula, Niquele, Brenda, Carol, Isaac, João Pedro, Leonardo, Luan, Sara, Tainá, né. Muito obrigada e espero que vocês gostem dessas nossas reflexões que faremos acerca das nossas práticas no PIBID. Oi, gente, eu sou a Sara, sou uma das autoras do texto, também sou pibidiana, né? Eu tô no PIBID Música juntamente com a professora Flávia, a professora Juliana e com a galera que vocês acabaram de conhecer. E vou contar o que tá acontecendo. Mais de 60 mil alunos do PIBID, residência pedagógica de todo o Brasil, estão com suas bolsas atrasadas. E não há garantia do pagamento das próximas bolsas, dos próximos meses. Foi aprovada uma PL, né, que vai garantir a bolsa de setembro, mas não há garantia do restante das bolsas. O meu programa vai até março de 2022, então não tenho garantia que vou receber essa bolsa. Então nós, né, alunos de PIBID, de residência pedagógica, nós estamos nos mobilizando, né, para que possamos receber o restante dessas bolsas. E também quanto o desmonte da pesquisa e da educação do país, né? A gente sabe que é muito mais do que a bolsa. É realmente um projeto de desmonte da educação, da ciência, da pesquisa, das licenciaturas. Não só isso também, mas como várias pessoas dependem dessa bolsa para complementar com a renda e tudo mais. Então a gente pede, né, a força de vocês para estarem juntos com a gente nessa luta, nessa mobilização. Desde já eu agradeço. Obrigada. Sou a Juliana, sou a professora do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina, desde 2010. E em 2012, houve uma reformulação do plano do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, o qual transferiu a componente artes e música dos terceiros anos para os segundos anos. E são nessas turmas dos segundos anos que os alunos que acompanham a atuação dos alunos do PIBID no UNB. O plano de curso deste ano letivo de 2021, iniciado em maio, foi pensado a partir do modelo Tecla do SWANC, tendo as atividades de apreciação, execução barra técnica, composição e literatura musicais. A atividade de apreciação ela é uma atividade integrada com a componente língua portuguesa, na qual a professora dessa componente trabalha a interpretação da letra da música. Nesta apresentação deste artigo, a gente traz um pouquinho como que a gente reflete essas atividades remotas, a partir dos princípios da pedagogia da Lucy Green e do modelo e da teoria do desenvolvimento musical do Swanwick. Eu sou o Léo, integrante do PIBID-UNB do subprojeto de música, e vou falar um pouco sobre os princípios teóricos da Lucy Green que nos guiaram na produção das nossas aulas e do nosso trabalho. Eu vou iniciar falando sobre os 5 princípios da pedagogia da música popular.
Esses princípios foram estabelecidos pela Green a partir de uma análise de como os músicos populares aprendem, e ela chegou à conclusão de que geralmente eles seguem esses 5 princípios, que são as escolhas de uma música da qual eles já têm uma familiaridade, eles tiram as músicas de ouvido, o aprendizado está entre pares e grupos que têm um gosto ou estilo musical semelhantes, o aprendizado está de maneira desordenada, ou seja, não é um aprendizado formal da qual a gente já está acostumado, que que inicia de um nível mais simples até chegar de um grau de complexidade maior. No aprendizado desordenado, os alunos ou os músicos escolhem a própria dificuldade e as metas que eles querem alcançar. E também é uma integração entre apreciação, execução e composição, enfatizando a criatividade. O próximo princípio teórico é a teoria do significado musical. A Lucy Green identifica que nós atribuímos 2 tipos de significados. Nós podemos atribuir significados aos sons, ao silêncio, à harmonia, tudo aquilo que é um material sonoro e nós atribuímos significado, ela chama de significado intersônico. Nós podemos também atribuir um significado para tudo que está externo à música, seja o ambiente em que a música toca, que é produzida, quem produz, tudo aquilo que está externo, nós atribuímos um significado, ela chama de significado delineado. Para ambos os significados, nós podemos ter respostas positivas ou negativas dependendo do contexto. E, de acordo com essas respostas, nós podemos ter experiências que podem ser... nós podemos ter experiências musicais que podem ser experiências musicais celebradas, de ambiguidade ou de alienação. Olá, me chamo João Pedro e vou falar um pouco sobre Keith Sonic. Na teoria do desenvolvimento musical, teoria espiral, se propõe 3 níveis: material, expressão e a forma. No nível material, a gente pode observar que a pessoa, no início do seu desenvolvimento musical, ela tem esse fascínio pelos sons graves e agudos, pelos extremos, pelos materiais, né? Forte, fraco. E assim ela vai experimentando e se refinando no seu fazer musical. E aí ela passa para o próximo nível, o nível de expressão, onde ela passa a compreender os contextos, as frases musicais, e passa a também atribuir emoções a elas, né? E aí quando a gente fala de expressão, a gente não fala de uma autoexpressão apenas, a gente fala de uma compreensão do todo da expressão da música, uma contextualização, né, da música. Em seguida a gente tem a forma, que a pessoa ela apresenta essa quebra de expectativa em relação à música, né? Então, passa a fazer a música de uma maneira talvez um pouco mais engajada, um pouco mais pensada, né? E no modelo Tekka Clasp, a gente tem 3 pilares, que são a execução, composição e apreciação, e 2 auxiliares, que é a técnica e a literatura. A execução, a composição e a apreciação, elas estão juntas, são os principais fazeres musicais, é o que fundamenta o fazer musical, né? E a técnica e a literatura são feitos para você se embasar, para você ter um suporte no seu fazer musical, mas elas não são essencialmente fazer musical. Olá, tudo bem? Eu sou a Tainá. Hoje eu vim falar aqui para vocês um pouquinho de como é feito o nosso planejamento. Então, lembrando que o nosso público-alvo são os estudantes do 2º ano do ensino médio, né? E a gente sempre buscava procurar um tema para cada bimestre. Então, a gente escolhia músicas do Paz, o estilo musical, e aplicava isso nas nossas aulas. A divisão das aulas era feita pelo menos, assim, uma aula de apreciação, onde a gente reproduzia algum trecho da música, 2 ou 3 aulas de execução, onde a gente pegava aí o auxílio de algumas plataformas digitais, como o BandLab, o Walkband, o Chrome Music Lab, e a gente sempre fazia esse gancho aí da prática musical com esse auxílio dessas ferramentas digitais, ou até mesmo com quem tinha um instrumento em casa para poder fazer essa atividade. E, por fim, a gente sempre usava aí uma aula de literatura com a integração do português, né? E a gente fazia esse nicho aí da história com a prática musical. Lembrando que as nossas aulas sempre teve embasamento teórico da Green e do Sonic. E, por fim, a montagem desse plano de aula era feita inicialmente com os pibidianos, onde a gente se reunia, fazia ali, mais ou menos, criava alguma atividade, a gente passava essas atividades para
coordenadora e para a supervisora, onde elas nos auxiliavam com alguma mudança, alguma dica, alguma ideia. E, por fim, a gente experimentava essa aula como um breve ensaio, né? Para a gente tentar aí mudar alguma coisa, se fosse preciso, ou também para ter certeza de que deu tudo certo. Então, agora eu vou explicar sobre algumas práticas musicais que a gente fez e colocou no texto. A gente fez atividade de execução utilizando os ritmos das músicas nordestinas, então a gente escolheu um tema, que é a música nordestina, e a gente focou no ritmo. Então, os alunos aprenderam sobre 5 ritmos, sendo eles shot, baião, maracatu, brega funk e samba reggae, né? Dentro de tantos estilos e ritmos musicais do Nordeste, a gente escolheu 5 para estudar. E como atividade, eles tiveram que escolher uma música, a qual eles estivessem familiarizados, e tentar encaixar em um dos ritmos aprendidos em aula. Então, por exemplo, pegar a música We Will Rock You do Queen e colocar em baião, ficaria We will rock you. Essa era a atividade. E foi muito interessante porque uma das alunas pegou a música Juices, da cantora Liso, e colocou em ritmo de baião, ficou super bacana, né? A gente viu que ela teve uma facilidade e ficou muito legal. Outra prática que a gente fez foi com a aula de integração. Então, toda a primeira aula do bimestre é uma aula de integração, a gente faz junto com a matéria de português, e a gente usou a música Cota na Esmola da Bia Ferreira. Daí, os alunos escutaram, ouviram a música, né? Daí a gente tentou trabalhar as dinâmicas. E aí veio a história do trem. A gente queria sair daqueles níveis materiais, né? Partir para um nível da expressão, né? E a gente usou a história do trem fazendo alusão. Então a gente fazia alusão, não? E se o trem fosse a música e estivesse chegando mais perto, como é que vocês ouviriam? Ah, eu ouviria mais forte. Ah, mas se ele estivesse lá longe? Ah, eu ouviria mais fraco. Ah, mas se ele estivesse mais rápido? Ah, eu ouviria mais rápido. Mas se ele estivesse chegando na estação? Ah, seria mais lento. Então a gente trabalhou isso. E daí a gente fez uma historinha, né, com um trem. E nesse trem tinha uma figura pública que ele era contra as cotas, né? Essa atividade ficou muito legal porque os alunos ficaram meio acanhados de participar, porque era a primeira aula, só que nessa hora eles abriram os microfones e participaram e ficou muito legal, né? A gente conseguiu trabalhar a dinâmica e todos conseguiram participar. E a gente vai mostrar, né, no vídeo um trechinho da nossa aula. Eu queria que vocês imaginassem agora que essa letra desse refrão tivesse junto com a viagem de trem. O ritmo dessa música, ela vai estar junto com a viagem de trem. E você tá de longe, vendo o trem passar, o trem chegando lá longe. Como é que vocês fariam esse ritmo, esse barulho desse trem? Como é que seria? Como é que vocês imaginam essa música acompanhando um trem que vocês estão vendo lá na distância? Como é que alguém cantaria a música acompanhando esse ritmo que a Brenda fez? Eu acho que ficaria mais ou menos assim. Não venha me dizer... Mais ou menos. Eu tô sem voz. Ó, não precisa ficar com vergonha, tava certinho, tá? Essa ideia, se acredita que seja mais devagar, mais reclamado, tudo bem. Breves considerações sobre como foi trabalhar com música popular de modo remoto. A música popular, ela permite que a gente se aproxime da vivência do aluno, né? E mesmo assim ainda é um termo muito abrangente, então, como a gente viu, a gente faz algumas pesquisas para saber onde melhor o aluno se enxerga dentro da música popular. O delay, ele foi uma questão assim que a gente, para contornar, a gente ignorou ele durante as aulas síncronas. Então, pro aluno não teve delay, porque ele estava na casa dele acompanhando o que a gente estava tocando, acompanhando o fundo musical. O problema é para a gente avaliar a interação do aluno e a aprendizagem. Então, a gente sugeria atividades em casa para eles gravarem áudio e vídeo para mandar para a gente, similares às atividades em sala de aula. O engajamento da turma, às vezes era um pouco ruim, às vezes aparecia 2 ou 3 alunos. Então, a gente não avalia por quantidade, a gente avalia por qualidade. Esses alunos que apareciam, e até mesmo outros alunos que não apareciam, mas assistiam às aulas gravadas e tudo mais, mandavam atividades muito boas, como a gente viu aí a nossa colega falando da aluna que gravou a música Juices um baião em cima da música Juices. Ficou excelente, foi muito musical. E aí a gente tem também as ferramentas, né, que ajudam esses alunos que têm poucos recursos a se engajarem. Então a gente tem o BandLab, a gente tem outros instrumentos virtuais que ajudam eles a fazerem essas atividades com poucos recursos. Um celular, um computador, eles conseguem sem problemas fazer essas atividades que a gente passava.